Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Muito boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Rodrigo. Congrego no Ministério Apostólico Fonte de Vida desde 2010. E esse ministério tem me levantado, esse ministério tem feito na minha vida com que eu me torne aquilo que Deus quer que eu seja. E quando nós sentamos para conversar sobre essa semana, quando nós sentamos para conversar sobre os temas, quando os pastores e o apóstolo, nós discutimos sobre o que seria falado, quem falaria o quê, eu particularmente fui o primeiro que levantei a mão e falei, eu quero falar sobre cura. Aí todo mundo olhou para mim e falou, tudo bem, né? Você está pedindo, pode falar sobre cura. Mas eu confesso que esse tema mexeu muito comigo. Por quê? Porque eu, ao longo da minha vida, ao longo da minha história, sempre fui uma pessoa que manifestou muita alma. Eu sou intenso. Quem me conhece sabe. Eu falo, eu gosto, eu abraço, eu choro. É meu irmão, eu sou assim. Eu sou intenso na presença do Senhor. Eu quero viver cada minuto. Eu quero viver tudo o que Ele tem para a minha vida. Só que a gente se expõe demais. A gente abre o coração demais. A gente manifesta o nosso eu demais. E não é fácil, meu irmão. Não é fácil. Eu tive que trabalhar com o meu caráter, eu tive que trabalhar com as minhas emoções, eu tive que trabalhar com a minha alma para se tornar o homem que eu sou hoje. Então, quando surgiu a oportunidade, vamos trazer a palavra, eu falei, meu irmão, eu quero trazer a cura. Porque eu preciso falar para a igreja aquilo que Deus tem feito comigo. Eu creio, meu irmão, que se você está aqui, você precisava estar aqui. Não é aquela pessoa que não veio. Talvez você chegue no final da pregação e fale assim, puxa vida, se aquela pessoa estivesse aqui. Não, meu irmão, você está aqui. Infelizmente, quem sofre desse mal, que a gente vai falar muito essa noite, tem vergonha. A gente se esconde, a gente se fecha. Você se cerca de todo lado para não vacilar, mas de repente você estoura. Uma coisinha que você fala vira algo gigante e você volta para a toca de novo. Meu irmão, se você é assim, bem-vindo ao time. Eu tenho lutado contra isso. E eu estou aqui para falar para você que existe cura. Eu estou aqui para falar para você que você pode sim. Não é vergonha nenhuma ser bom, a gente vai falar nisso. Mas você pode sim, meu irmão, ter uma vida feliz. Você pode sim, meu irmão, abrir o seu coração, ser bom. E mesmo assim, não ser atingido pelas coisas do mundo. Amém? Como o nosso tema, tá fazendo barulho, né? Mas eu acho que é o cabo. Ó, falei nada. Quer trocar o microfone? Amém, glória a Deus. Coloca para mim o tema da campanha, Ageu 2:9. Na verdade, nós vamos falar sobre muitos versículos, alguns aspectos. Mas como nós estamos girando nesse tema, Ageu 2:9, não é Coríntios, é Ageu. Eu quero começar fazendo uma explanada. Porque é muito interessante esse ponto da história que nós pegamos para fazer esse jejum, para fazer essa campanha de 7 semanas. Por quê? Porque nesse momento da história, Israel foi acometida. Tá bem ruim, né? Quer trocar o microfone, ô Ricardo? Dá esse branco para mim. Tirou? Vamos ver se melhora. Nesse ponto da história, Israel, ele leva um baque. Israel é completamente destruída por Nabucodonosor. Deus promete, uma hora ele cumpre, meu irmão. Então ele vai lá e cumpre a palavra dele, e Nabucodonosor vem e faz um estardalhaço em Jerusalém. Quebra tudo, rouba os utensílios da casa de Deus, leva embora. Só que o esqueleto fica lá. O resto de Israel fica lá. Alguns remanescentes ficam lá. Então é dada uma ordem, através da palavra do profeta Ageu, para que o povo se levantasse
e reconstruísse o templo do Senhor. E por quê, meu irmão? Porque o Senhor é riquíssimo em misericórdia. E se Ele permitiu que esse mal viesse sobre Israel, era porque Ele os amava. Porque o Senhor exorta aqueles a quem ama. A primeira coisa que você aprende quando você vem para o Evangelho é ser confrontado. A primeira coisa que você aprende quando você chega na igreja, meu irmão, é saber que você não está certo. E não importa o quanto você tente, você não está certo. Deus está certo. Então Deus libera essa palavra. A glória desta última casa será maior que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. O templo precisava de algo, reconstrução. Talvez o mundo te arrebentou lá fora. Eu não sei se você teve uma decepção ministerial, pessoal, profissional, sentimental. Talvez você, como Nabucodonosor, recebeu um baque gigantesco. Mas eu quero falar para você que Deus é poderoso para te restituir essa noite. Não importa o que veio de mal sobre a tua vida, Deus é poderoso para te restituir. Deus é poderoso para fazer tudo novo. E se existiu alguma glória naquele passado que você viveu, muito maior glória você terá na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para que nós entendamos, para que entre na nossa cabeça, cura emocional, cura na alma. Você sabe o que é alma? Ou melhor ainda, quando eu estava meditando sobre essa palavra, e como eu disse, eu fui muito confrontado. Porque eu sou assim. E quando eu estava sondando o meu coração no Senhor, Deus me fez uma pergunta, que eu quero fazer para você essa noite, para que nós comecemos essa palavra. Cura emocional se recebe ou se manifesta? É interessante, não é? Cura se recebe ou se manifesta? Cura emocional. E é muito interessante, porque se você está esperando receber algo que você tem que manifestar, talvez você nunca seja curado. Obrigado. Agora tá. Se você está esperando receber algo que você precisa manifestar, talvez você nunca seja curado. Talvez você nunca receba aquilo que o Senhor tem para a tua vida. A igreja está sendo preparada para receber. Você vem aqui para receber. Mas e quando você ouve uma palavra para manifestar? E quando você ouve uma palavra para fazer? Será que a gente recebe de bom grado? Será que isso entra no nosso coração como uma direção e nós tomamos essa direção? Ou nós fazemos como a palavra diz que nos últimos dias seria, nos cercaríamos de mestres segundo a nossa própria vontade. Deus está mandando eu sair da minha zona de conforto, eu vou para um lugar que me deixa quieto. Eu vou para um lugar que me deixa em paz, eu vou para um lugar que ninguém mexe comigo. E aí eu me cerco de mestres conforme o que eu quero viver e não conforme o que Deus tem para a minha vida. Para responder essa pergunta, se nós recebemos ou manifestamos a cura emocional, é necessário que a gente saiba algo. Você tem aquele slidezinho lá? Nós, como igreja evangélica, acreditamos que Deus é um Deus criacionista. Nós não acreditamos na teoria da evolução. Nós acreditamos que Deus nos criou, Deus nos fez, e nós fomos feitos pela mão de Deus. Nós não evoluímos de algum animal. Nós não evoluímos de um ser unicelular. Deus nos fez conforme está escrito em Gênesis 2:7. E formou Deus o Senhor o homem do pó da terra, e soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Gênesis 2:9. E quando Deus nos fez,
Deus nos fez corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses. Pode deixar aí passando. Isso. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. Eu quis trazer assim para ficar um pouco mais ágil a pregação, para não ficar tão cansativo a gente ficar procurando. Então, sabendo que nós fomos criados por Deus, e sabendo que Deus nos fez corpo, alma e espírito, então, basicamente, o corpo volta para o pó. Do pó foi tirado, do pó ele volta. Ele terá uma participação muito importante na ressurreição, no último dia. Só que a gente não vai falar disso essa noite. Nós vamos nos ater só a essa vida, porque o cristão vive uma vez só e depois vem o juízo. Então nós vamos nos ater até o corpo virar pó. Então o corpo vira pó, volta para o pó, e o espírito volta para Deus. Por isso que Paulo falou em 1 Timóteo 4:8. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente que há de vir. 1 Timóteo 4:8. Aqui Paulo não está falando que nós não devemos cuidar do nosso corpo, que nós não devemos nos exercitar. Ele só está falando para a gente não perder muito tempo com coisa que perece. Não adianta nós sermos fitness, pessoas saudáveis e ir para o inferno. O corpo tem uma participação muito pequena na ressurreição do último dia. Então Paulo está falando aqui, ei, gaste tempo com o que verdadeiramente interessa. Gaste tempo com o que verdadeiramente você leva para a vida eterna. E não perca tempo querendo ser um cara bombadão. Uma mulher que chama atenção aonde passa. Por quê? Porque perece. O corpo volta para o pó. Então Paulo nos exorta nesse versículo. Então, Eclesiastes 12:7 fala, e o pó da terra, e o pó volte para a terra como era, e o espírito volte para Deus que o deu. Ponto. E a alma? Aleluia, Senhor. Então, se o corpo volta para a terra, o espírito volta para Deus, e a alma? A alma é o que liga tudo isso. A alma é o que faz essa interface complexa e fantástica e maravilhosa que te liga com esse mundo e com o espírito. A alma é o que manifesta o seu sentido, manifesta o quem você é nessa terra. E ela também é a que perece ou que recebe misericórdia. Mateus 10:28. E não temais o que mata o corpo, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem fazer perecer tanto no inferno a alma quanto o corpo. Mateus 16:26. Pois que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará ao homem a recompensa da sua alma? Aleluia. Didático, chato, mas nós precisávamos saber isso. Porque a gente precisa partir de um ponto inicial. Porque para que eu preciso de uma cura na alma se eu não sei nem o que é alma? Para que eu preciso manifestar algo que eu não sei? Talvez você está vivendo na alma acreditando que está vivendo no espírito. Por quê? Por que a gente precisa saber isso que eu falei agora? Porque tanto a alma quanto o espírito têm o poder de te conduzir. Nós podemos andar tanto na alma quanto no espírito, mas é só o espírito que agradará a Deus. Aleluia. É só quando nós manifestamos o espírito que nós vamos entrar na presença de Deus. Ninguém entra na presença de Deus na alma. Ninguém entra na presença de Deus porque a alma é você. Você precisa dessa interface com o espírito. Você precisa dessa ligação. E como nós podemos andar na alma? Gênesis 6 vai falar que pelo homem ser carnal, ele impediria a ação do espírito. Então, pelo homem ser carnal, impediríamos a ação do espírito nas nossas vidas. E depois você vai ver a dificuldade que foi do povo de Israel, a dificuldade que foi do povo de Deus, a ponto de Deus ter que
cansei. Eu me arrependi de ter feito o homem. Por quê? Porque o homem passou a não ser mais dirigido pelo espírito, e sim pela alma. Meu irmão, não tem problema nenhum. Está suando, está calor, você pode baixar um pouquinho? Não tem problema nenhum nós termos sentimentos. O problema é sermos dirigidos por ele. Não tem problema você ficar triste. O problema é você viver na tristeza. Porque viver na tristeza se chama depressão. E a depressão nós conhecemos o fim dela. Ela está levando muitos à morte. Não tem problema nós nos apaixonarmos, sermos pessoas que nos apaixonam. O problema é você viver apaixonado. Uma hora se apaixona por uma, outra hora por outra, outra hora por outra. Espera aí. Então não dá para sermos dirigidos pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções. Nós fomos feitos para ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. E aqui entra um mistério muito grande, porque se nós podemos ser dirigidos pela nossa alma e pelo nosso espírito, quem vai fazer essa separação que divide a alma e o espírito? A Bíblia vai falar que a palavra de Deus é poderosa, como uma espada de dois gumes, que é poderosa para dividir a alma e o espírito. Então aqui você entra num mistério muito grande. Por quê? Porque nós estamos esperando manifestar algo, esperando receber algo, que nós temos que manifestar. Talvez você olhe para mim e fale: ah, pastor, eu já fui batizado com o Espírito Santo. Ah, pastor, eu me converti, o fogo desceu e eu fui batizado por Deus. E agora eu tenho o Espírito Santo. Sim, você tem, mas você continua nesse mundo. Você continua convivendo com as pessoas desse mundo. A Bíblia fala que para que nós não convivêssemos com o ímpio, só se Deus nos tirasse da terra. Ele não nos chamou para nos enfiar dentro de uma caixinha, como se nós não existíssemos. Não, meu irmão. Ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da cama, coloca no velador e alumia toda a terra. Então, meu irmão, deixa eu pegar minha colinha aqui. Então nós entramos em um mistério muito grande. Porque se nós podemos ser conduzidos tanto pela nossa alma, quanto pelo nosso espírito, ainda assim que você tenha se convertido, ainda assim que você tenha recebido o Espírito Santo de Deus, você pode voltar a andar na sua alma. Você pode voltar a manifestar o seu sentimento, voltar a ser dirigido pelas suas emoções. Por quê? Porque você não está alimentando o seu espírito. E você vivendo nas mesmas situações que você vivia, convivendo com as mesmas pessoas que você convivia, fatalmente, uma hora as situações te atingirão. Fatalmente, uma hora as coisas te trarão novamente para aquela velha criatura. Uma hora você vai manifestar algo que há muito tempo você não manifestava e de repente você fica com medo. Será que eu não me converti? Será que eu não sou salvo? Será que Deus não me tocou? Não, meu irmão, Deus te tocou. Você foi salvo sim, mas agora é um processo. Foi necessário que Deus matasse o seu filho, o seu único filho, para te alcançar. Porém, agora para permanecermos com Deus, há uma necessidade de uma renúncia. Porque se você continuar vivendo o que você vivia, se você continuar manifestando o que você manifestava, se você continuar falando o que você falava, você voltará a ser quem você era. Jesus disse: Pai, peço-vos que não vos tire do mundo, mas resisti-os, revesti-os, para que eles resistam o mal. Então há um mistério muito grande, porque existem igrejas pregando que nós não precisamos de mais nada, né? Nós não precisamos entregar nada para Deus, quando na verdade Deus impede tudo. Nós temos que entregar tudo para Deus.
E aí você entende o mistério dos apóstolos. Por que que aqueles homens deram a sua vida para escrever as cartas para a igreja? Por que que essa palavra foi mantida até aqui, até hoje? Por que, meu irmão, que essa palavra, homens já morreram, essa palavra foi perseguida no momento da Inquisição Papal, as pessoas passavam veneno na Bíblia. Sabe para quê? Ah, a Bíblia mata, eu de você não lia não. Quem já não ouviu essa história? Ah, quem lê a Bíblia ó, morre, fica louco. Hoje, graças a Deus, muitas dessas coisas caíram por terra. Mas quantas pessoas essas coisas enganaram? Então, se nós podemos ser guiados pelo Espírito e pela alma, então se nós não alimentarmos o nosso Espírito, fatalmente pereceremos. E por isso então que foi Paulo deixado, Paulo, Pedro, Lucas, João, deixaram as cartas, para que nós aprendêssemos a andar conforme o Espírito. Porque a alma você já tem. Deus soprou o sopro de vida e o homem se fez alma vivente. Então se você é um cristão que pega a Bíblia só no domingo, coloca embaixo do braço, para a hora do culto, e volta e guarda ela na sua gaveta, fatalmente você será uma pessoa almática. E me desculpe, meu irmão, não importa quão espiritual você queira parecer, um homem espiritual discerne outro homem espiritual, e é gritante a diferença, é gritante. Por isso que eu falei que quem manifesta a alma, quem é almático, quem anda pelas emoções, tem vergonha de quem se esconde, tem uma rodinha num catar, porque eu fiz isso. Eu tentava me controlar de todas as maneiras, mas eu sempre me achava em uma situação que me derrubava. Eu sempre me achava em uma situação que me destruía. Sempre aparecia um filho do inferno e tirava a minha paz. Até que eu entendi o mistério. Não adianta, meu irmão. Não adianta só vir para a igreja. Não adianta só sentar aqui e dar glória a Deus. Não adianta, meu irmão. Nós precisamos colocar em prática aquilo que está saindo do altar para a tua vida. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Não dá para deixarmos de ser uma pessoa almática. Não dá para deixarmos de ser uma pessoa que anda pelas emoções, manifestando o seu eu, manifestando a sua vontade. Por quê? Porque você cairá no mesmo laço que você caía quando você estava no mundo. Satanás nos conhece. E ele prepara situações. Você já percebeu que de repente a coisa acontece? Tá tudo bem. Tá tudo bem. De repente algo acontece. E fica tudo mal. De repente algo acontece. Você não sabe nem de onde veio. E nós manifestamos o nosso eu. E ali a palavra vem sobre as nossas vidas. E nós somos roubados diante da palavra de Deus. Aí nós somos obrigados a voltar para a nossa toquinha, fechar na nossa casinha e falar, chorar sozinho dentro do quarto. Chorar sozinho dentro do quarto. Nós podemos ser dirigidos. Nós podemos ser dirigidos pela nossa alma. Mesmo sendo batizado pelo Espírito Santo. Mesmo recebendo a direção da verdade. Não alimentando o nosso espírito. Manifestando o seu velho eu. Não buscando o renovo do Senhor a cada dia. Porém, há um segredinho que eu queria compartilhar com você. De uma pessoa que vive na alma. Porque uma pessoa que é assim, ela não tem paz. Uma pessoa que é assim, ela não tem paz. Ela vive se vigiando.
ela vive se guardando, ela vive buscando se esconder das pessoas. E na verdade nós precisamos lidar com 3 pontos importantes da nossa vida. Nós precisamos encarar, como verdadeiros cristãos, 3 pontos importantes da nossa vida. Que é você com o mundo, que é você com Deus, e é você consigo mesmo. Checabaiaço de Cantarabaia. E que onde barás. Irmãos, eu sabia que essa palavra não ia ser fácil, porque há um mundo espiritual sobre as nossas vidas. Eu sabia que essa palavra não ia ser fácil, por isso que eu estou cansado, porque eu jejuei, eu busquei na presença do Senhor, para que o mundo espiritual fosse quebrado essa noite. Existe um que não quer que nós nos libertemos. Existe um que não quer que nós recebamos a verdade. Existe um que quer que nós continuemos na mentira. E nós precisamos aprender a lutar, porque a palavra nos chama para lutar. E um cristão que anda pela alma, ele não tem paz, meu irmão. Um cristão que anda pela alma, ele se cobra, ele se julga, ele acha que o problema do mundo inteiro é dele. Ele não consegue se colocar com ninguém. Parece que você não vai dar certo em situação nenhuma. Parece que nada vai dar certo na sua vida. E você precisa aprender a andar nesse mundo. Porque, meu irmão, eu preciso te falar uma coisa. As pessoas são más. E isso não é culpa sua. As pessoas são más, e isso não é culpa sua. Você não fez nada para que essas pessoas fossem más. As pessoas são más. Caim matou Abel, e Abel não teve absolutamente nada a ver com isso. Abel não foi responsável pela sua morte, porque as pessoas são más, cada um corre atrás do seu próprio propósito. E isso não tem nada a ver com você. Se alguém tem um problema com você, não é você que tem um problema. É a pessoa que tem um problema. Não é você. Só que aí nós entramos em um adversário muito maior nas nossas vidas. Muito maior do que Satanás. Quando nós chegamos nesse ponto, nós enfrentamos um adversário que é a nossa própria mente. Quantos já ouviram aquela palavra? O que vão pensar? Meu irmão, se você chegou nesse ponto de falar isso, o que vão pensar? É porque a sua cabeça já viajou na cabeça de todo mundo. E você já imaginou o que as pessoas estão imaginando de você. E você já fez uma ideia do que as pessoas estão pensando de você. E não interessa qualquer rodinha que você veja de longe. Ah, estão falando de mim. Ah, ninguém gosta de mim. Olha lá, estão apontando para mim, meu irmão, ninguém está nem lembrando que você existe. Mas dentro da nossa mente, nós já criamos uma situação onde nós somos a vítima. Nós já criamos uma situação dentro de nós, que está todo mundo contra nós. Mas quem criou essa situação foi você. Como nós podemos ter a certeza do que uma outra pessoa está pensando? É tão lógico, mas na hora não passa na nossa mente. Nós simplesmente aceitamos aquilo que vem contra a nossa vida. Nós simplesmente acreditamos que aquela seta que Satanás está lançando é verdadeira. E uma pessoa assim, meu irmão, como eu já fui, ela quer mostrar que está certa. Ela quer reverter a situação. E aí é onde sai tudo errado. E aí é onde sai tudo errado.
Porque parece que Satanás já sabia o que a gente ia fazer. Parece que Satanás já sabia. Não importa o que você faça, você não consegue reverter aquela situação. Mas para vencermos esse mal, meu irmão, a gente precisa aprender a confiar em Deus. A gente precisa aprender a confiar em Deus. Nós precisamos aprender a andar conforme o Espírito. E um homem espiritual acredita em Deus. Um homem espiritual espera em Deus. Não interessa, meu irmão, o mal que se levante contra você. Não interessa o que falaram ou fizeram contra você. Existia um homem na Bíblia que ele estava orando. E foram buscar ele dentro do quarto. E levaram ele na presença do rei. Rei! Este homem não faz caso da tua lei, pois estava buscando outros deuses que não o Senhor. A tua lei manda que ele seja jogado no lago, que ele seja jogado na cova dos leões. Aonde está escrito na Bíblia que Daniel falou alguma coisa? Daniel não falou nada. Muito pelo contrário, quem falou foi o rei. Ele passou todo dia e toda tarde tentando livrar Daniel, mas a sentença já tinha sido dada. Então Daniel vai para a cova, e aquela noite o rei fica a noite inteira de jejum. Aleluia. E quando acorda, meu irmão, quando eu li eu já li esse versículo mais de 10 vezes. Quando eu li dessa vez eu quase chorei, meu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Porque o rei chega diante da cova e fala: Daniel, servo do Deus vivo, pode o seu Deus te livrar da boca do leão? E Daniel responde de lá de baixo: sim, ó rei, não foi achado iniquidade dentro do meu coração. O Deus que eu sirvo enviou o seu anjo para me guardar dos leões. Meu irmão, não interessa o mal que fizeram contra a tua vida. Não interessa quantas e como essa pessoa se levantou contra a tua vida. Não interessa. O que interessa é que você seja um homem reto diante da presença de Deus. Não busque estar certo. Não busque discutir. Não busque querer mostrar que não aconteceu. Não, meu irmão. Nós temos que aprender a lidar com o mundo. E o mundo é mau. Ainda que você consiga provar que você está certo, o mundo não vai aceitar. Então você tem que aprender que é Deus que te honra. Você tem que aprender que é Deus que mostra que você está certo e não você. Então não interessa o que fizeram contra a sua vida. Seja um homem reto na presença de Deus. Não perca tempo com o que falaram, com o que fizeram. Não perca tempo com isso. Seja um homem reto, que Deus vai enviar seu anjo para te livrar. Nós precisamos aprender a lidar com a maldade do mundo. Nós precisamos aprender a lidar. Porque senão nós seremos atingidos. Senão fatalmente você perecerá. Por quê? Porque o que o Satanás mais quer é te levar a ser aquela pessoa que Deus matou nas águas do batismo. E para fazer isso, meu irmão, ele sabe exatamente onde você vai cair. E para fazer isso, ele sabe exatamente, meu irmão, o que te atinge. Tiago, a carta de Tiago vai falar que os frutos da justiça são colhidos em paz. Os frutos da justiça são colhidos em paz. E tem que haver paz dentro do nosso coração. Você tem que aprender a guerrear. E a maior guerra que vai acontecer não é externa, é interna. O maior demônio que você vai enfrentar é o que agia na tua vida, que o Espírito Santo expulsou, e ele vai voltar para te afrontar, e a casa não pode estar vazia quando ele voltar.
Então, fatalmente, meu irmão, se você não for um homem espiritual, fatalmente você vai cair. Você vai cair. Porque você vai estar andando na alma. Você vai estar andando no seu eu. Paulo, antes de morrer, disse: meu irmão, lutei o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Sei que agora me espera nos céus a coroa da vida. Nós não podemos deixar que as coisas nos atinjam dessa maneira. Nós precisamos aprender a lidar com o mundo. E você também precisa aprender a lidar com Deus. Porque a gente cresce ouvindo uma historinha fantástica. De que só ganha presente quem foi bonzinho no final do ano. E a gente cresce tendo a imagem de um Deus que é bom para aqueles que são bons e é ruim para aqueles que são ruins. E uma pessoa que não está em paz com Deus, ela não tem paz. Uma pessoa que não está em paz com Deus, a sua alma não está em paz. Por quê? Porque ela sempre está em débito. Ela sempre precisa fazer algo para agradar a Deus. Ela sempre precisa estar um passo na frente de Deus. E uma coisa que você faz errado, pronto, acabou tudo. Uma coisa que você faz errado, pronto. Deus já não me ama mais. Preciso andar de joelho 3 quilômetros. Quantos milhões de pessoas a gente conhece que faz exatamente isso? Meu irmão, nós precisamos ter paz. Seja na sua vida espiritual, seja no seu ministério. Deus nunca vai pedir nada que você não consiga manifestar. Deus nunca vai colocar um jugo maior do que você consegue suportar. Não adianta nós vivermos em débito. Romanos, no capítulo 5, 1 diz assim: que mistério. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Meu irmão, Deus não vai te fulminar. Coloque isso na sua cabeça. Recebemos um jovem aqui esses dias, que ele queria dar um testemunho. Ele falou: se eu não falar, Deus vai me fulminar. Eu falei: meu irmão, você não conhece Deus. Você não conhece Deus. Porque se algo ministerial ainda não deu certo na sua vida, se algo que Deus está falando para você que vai acontecer ainda não aconteceu, é simplesmente porque você ainda não está preparado para receber aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Você não está em débito, você não está em falta. Se você não falar, Deus vai te pegar na esquina. Isso não existe. Isso não existe. Deus te chamou para acrescentar na tua vida. Deus te chamou para fazer você uma pessoa sobrenatural. Coloca uma plaquinha no peito: estou em obras. Romanos 12:3 fala assim: porque pela graça que me foi dada, digo cada um dentre vós, que não penseis de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aleluia. Se Deus te deu fé para andar até aqui, meu irmão, ande, porque o resto da caminhada Ele vai acrescentar. O resto da caminhada é por conta dEle. O ministério é dEle. As ovelhas são dEle. O trabalhar é dEle. O que você acha que você pode fazer para ajudar Deus?
E fatalmente, meu irmão, se você não tiver esta verdade cravada no seu coração, você será uma pessoa insegura. Você não terá firmeza naquilo que você fala. Você não terá firmeza naquilo que você vive. Por quê? Porque você está em débito com Deus. E se você errar, Deus vai virar as costas para você. Então você não consegue avançar. Então você não consegue viver a plenitude que Deus tem para a tua vida. Não, meu irmão. A própria carta de Romanos diz, se eu não me engano no versículo 5 ou 8, não lembro, que Ele prova o seu amor, morrendo por nós, quando nós ainda éramos pecadores. No nosso pior estado Ele nos chamou, vem cá, deixa eu te pôr de pé. Vem cá, deixa eu te pôr para andar. Vem cá, deixa eu fazer um mistério na tua vida. Então não dá, meu irmão, para nós manifestarmos a cura na alma, sem Bíblia, sem saber lidar com esse mundo cruel, e sem ter paz com o Deus que você serve. Não tem um homem manifestado na Bíblia que não tinha comunhão com o Pai. Não tem um homem de Deus nessa palavra que não entrava na presença de Deus, e Deus respondia, e Deus falava, e Deus tratava. Não tem, meu irmão. Pedro ainda resolveu andar na alma lá um pouquinho mais para frente. Mas era a personalidade dele. Deus estava trabalhando com a vida dele como está trabalhando com a nossa. Então quando Deus nos corrige, nós não podemos nos afastar. Nós temos que nos aproximar ainda mais. Porque como eu disse no começo, Deus exorta aqueles a quem ama. Só que tem um ponto-chave, meu irmão. Tem um ponto-chave. Quando nós falamos em cura na alma. Quando nós manifestamos, quando nós decidimos tomar posse e sermos a nova criatura que Deus está falando conosco, é lidar com você mesmo. Talvez lidar com o mundo você consegue. Você já aprendeu a se disfarçar. Talvez lidar com Deus você já conseguiu. Quando ninguém está vendo, está ótimo. Só que como nós lidamos conosco? Carta de Tiago, no capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, versículo 14. Se pelo contrário, tendes em vós coração invejoso, amargurado e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois, aonde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena em misericórdia e de bom fruto, imparcial e sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. E não tem como a gente fazer uma palavra de cura na alma sem falar de você mesmo. Como você tem lidado com você? Como você tem lidado com você? Eu fui uma pessoa, ao longo de muitos anos, que me cobrava incansavelmente. Eu nunca estava feliz com o que eu tinha. Eu sempre achava que eu tinha que fazer mais. Eu sempre achava que eu nunca era bom o bastante. Eu sempre achava que o que eu tinha nunca era bom o suficiente. Como você está lidando com você? Faça uma análise.
Como você está encarando as coisas que acontecem com a tua vida? Como você se cobra quando você erra? O que você faz quando algo sai errado? Como você encara as frustrações da sua vida? Como é você com você mesmo? Porque não adianta nada você ser misericordioso com seu irmão, se você não tiver paz consigo mesmo. Não adianta nada você perdoar o seu irmão, se você não se perdoa. Não adianta nada você receber, se você nunca for grato por aquilo que você tem. Nós precisamos aprender a lidar conosco. Nós precisamos aprender a lidar com o que acontece nas nossas vidas. Talvez você não seja a pessoa que você queria ser. As suas mãos não estão amarradas. Comece a partir de agora a se tornar a pessoa que você quer. Se levantarão pessoas que sabem mais que você. Ao longo do seu caminho, você encontrará pessoas que talvez são mais bonitas que você, são mais inteligentes, se relacionam melhor com você. Mas isso não tem nada a ver que você é menor do que ela. Deus fez cada um único. E o que você tem, ninguém tem. O que você manifesta é teu. E não importa quantas pessoas são colocadas no teu lugar, nunca ninguém vai fazer como você fez. Porque Deus deu esse poder de nós aprendermos e manifestar aquilo que somos. Nós não podemos achar que se alguém sabe mais, então eu sou menor. Não, meu irmão. Ninguém sabe tanto que não pode aprender um pouco mais. E ninguém não sabe nada que não pode ensinar. Eu ouvi uma história fantástica. Foi dada a oportunidade para um senhor na igreja trazer a palavra. Grandes pregadores pregavam naquela igreja. E aquele senhor subiu no púlpito com uma gaiola e um passarinho. Meu irmão, quando aquele senhorzinho subiu com aquela gaiola, com aquele passarinho, o pastor que estava sentado ficou roxo. Ele abaixou a cabeça e falou assim: meu Deus do céu, o que eu fiz com a igreja? O que vai sair daí agora? E aquele homem fez uma pregação sobre o Espírito Santo de Deus, que estava preso, e a pessoa resolve libertar aquilo que o Senhor tem maravilhosamente preparado para a vida dele, e aquele Senhor transformou aquela igreja. Então nós precisamos aprender a lidar com quem nós somos. Se pessoas estão tentando te diminuir, é porque elas nunca serão como você. Se pessoas querem tirar a sua alegria, é porque a sua alegria incomoda. E a culpa não é sua. Você não tem um problema. Ela tem um problema, você não. Nós precisamos aprender a lidar com quem nós somos. Meu irmão, se você conversar comigo, quem conversa comigo sabe, eu sou lindo. Meu irmão, se eu não me achar bonito, você vai me achar. Espera aí. Se eu não aprender a me amar, você vai me amar. Meu irmão, ninguém foi chamado para rastejar atrás de ninguém. Ninguém foi chamado para humilhar o amor de ninguém. Ninguém foi chamado para humilhar a posição de ninguém. Seja um homem reto na presença de Deus, e Deus ao seu tempo te exaltará. Aprenda a dar valor em quem você é. Se revista do novo homem e vá em frente. As dificuldades aparecerão e aparecerão para todo mundo. Talvez você olhe para o apóstolo e fala: como eu queria entregar igual ele. Talvez você olhe para o pastor Luiz e fala: como eu queria pregar igual ele. Talvez você olhe para o Lucas e fale assim: nossa, como eu queria tocar igual ele.
Meu irmão, esses homens têm problema. Você quer o problema deles também? Eu tenho problema. Você quer o meu problema também? Dificilmente não. Acredito, olha, com 100% de certeza que você vai falar, não, fica com ele aí, é teu. E é dessa maneira, meu irmão. Nós precisamos aprender a lidar com as dificuldades. Nós não podemos ser bobinhos nessa terra e achar que o mundo vai nos levar para algo bom. Não, meu irmão. O mundo está levando milhões para o inferno. Pessoas se matam todos os dias, caindo em depressão. Por quê? Porque não conhecem a glória que está dentro dela. Deus olha de lá de cima e fala: a terra está cheia da minha glória. Porque quem soprou o fôlego de vida foi Ele. Se você está aqui, Deus quer fazer o sobrenatural sobre a tua vida. Se você está aqui, meu irmão, Deus pode te levar para as nações. Deus pode te fazer uma pessoa sobrenatural sobre a face da terra. Te colocar na posição que você jamais sonhou em estar. Te colocar na presença de pessoas que você jamais sonhou que estaria. Ser a pessoa que você jamais sonhou em ser. Só que você não vai poder questionar quando isso acontecer. Só que você não vai poder duvidar quando isso acontecer. Você não vai conseguir ver pelos seus olhos carnais, porque você vai ter que aprender a andar segundo o Espírito. Você vai ter que aprender a viver as coisas espirituais. Não dá, meu irmão, para nós falarmos de cura na alma, sem você enfrentar esse mundo cruel. Sem você aprender o Deus que você serve. E sem você aprender a enfrentar você mesmo. Não dá. Não dá. Só que para fechar, eu tenho um detalhe. Você percebeu que eu não falei do próximo? Você percebeu que eu falei de você? É você lidando com o mundo, é você lidando com Deus, e é você lidando com você mesmo. Porque as pessoas que estão ao seu redor não vão fazer diferença nenhuma se você estiver firmado na rocha. Não haverá situações que te pararem ao longo do seu redor, ao longo da sua caminhada. Não haverá situação que te desanime se você estiver bem. O negócio é com você. É você que tem que se colocar de pé. Não é aquela pessoa mudar. É você que tem que se posicionar. Não é aquela situação acabar. Talvez ela nunca acabe e ela vai acabar com a tua vida. Talvez essa situação que você viva não resolva. Mas eu profetizo que vai resolver em nome de Jesus. Mas e se ela não resolver? Ela vai te levar para a cova? Ela vai te levar para o inferno? Ela vai te tirar do propósito de Deus? Ela vai te colocar chorando no teu quarto? Chupando o dedo e pedindo um TT para Deus? Não, meu irmão. O Senhor tem pressa em levantar guerreiros, porque o tempo está findando. As coisas estão chegando ao fim e a gente tem que parar de ser esotérico. A gente tem que parar de achar que a igreja é mística ou que algo vai acontecer num passe de mágica. Se posiciona para tu ver aonde Deus te coloca. Resolve tomar posse daquilo que Deus está falando na tua vida, para você ver se essa situação não resolve. Resolve aprender a se revestir de Deus, para você ver se você não vence esse mal. Eu só queria deixar mais um versículo, que está em Romanos 12, 18.
Eu vou ler aqui, que eu li, eu não estou conseguindo ler. Glória a Deus. Romanos 12, no capítulo 18, diz assim. Não, 17. Não torneis a ninguém mal com mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante a todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tendes paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas não dai lugar à ira, porque está escrito: de mim pertence a vingança, e eu que retribuirei, diz o Senhor dos exércitos. A palavra é clara. O que depender de vós, tendes paz com todos. Não quer paz, meu irmão? Toma o teu caminho, sai do meu caminho, que eu continuo andando. Eu estou aqui para manifestar a glória de Deus. Eu estou aqui para pedir perdão. Eu estou aqui para fazer aquilo que a palavra está falando. Não quer? Deus te abençoe. Eu continuo caminhando para o céu. Amém, meus irmãos? Amém. Então, cura na alma não é algo que você precisa receber, porque já lhe foi dado. O que você precisa fazer é tomar posse, manifestar, que o mundo verá os seus frutos. Amém, igreja? Amém. Vamos nos colocar de pé. Toda vez que nós mexemos com uma área, todas as áreas aqui são espirituais, todas as áreas aqui são espirituais. Todas as áreas que foram colocadas aqui vai te tocar em um determinado ângulo. Vai te moldar, vai te lapidar em um determinado ponto de vista. Mas todas as vezes que é exigido isso de você, você precisa aprender a estar na postura. Nós não estamos jejuando à toa. Nós não estamos orando à toa. Há demônios que precisam cair por terra. Há olhos que precisam ser abertos. Há coisas que você precisa fazer e as suas mãos estão amarradas. E as correntes têm que cair por terra na tua vida. Por isso hoje, meu irmão, a cura está diante dos teus olhos. A cura está diante da tua face. Assim como você pode ser guiado pela alma ou pelo espírito, você escolhe o caminho que você quer seguir. Talvez você continue querendo. Acho que eu vou falar assim que dá certo. Se esconder. Talvez você continue querendo não se enfrentar. Talvez você continue vivendo não se perdoar. É uma escolha sua. O Espírito ainda estará aqui, batendo na porta. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, meu irmão, você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então resolva essa noite ser uma pessoa espiritual. Resolva essa noite dar voz para o Espírito. Cale essa alma que está querendo te levar para longe da presença de Deus. Não interessa a situação que você se enfiou. Não interessa a profundidade do buraco que você está. Deus é poderoso para te tirar dali com uma só palavra. Senhor, não sou digno de que entre em minha casa, mas libere uma palavra, e o meu servo será curado. Vai nessa fé, meu irmão. Vai nessa fé, minha irmã. Porque Deus está aqui hoje para te fazer uma nova criatura. Vamos orar. Vamos entregar esse momento nas mãos do Senhor.
Chorei, cantarás. E vamos pedir para que Ele transforme a tua vida. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, está aqui a tua igreja, Senhor. Está aqui, Senhor, aqueles ao qual o Senhor tem chamado para manifestar a tua glória. Está aqui, Senhor, aqueles ao Senhor tem chamado para fazer pessoas sobrenaturais sobre a face da terra. Transforma vidas. Abre os céus essa noite, Pai. Eu peço ao Senhor agora, Pai, que não haja resistências para que eles manifestem aquilo que o Senhor tem na vida deles. Eu entrego a cada um aqui, Senhor, e eu peço em nome de Jesus, que o Senhor transforme as vidas, que o Senhor lance por terra todo o peso de Satanás, que em nome de Jesus, toda a falta de postura do crente esta noite, caia por terra em nome de Jesus, e que nós tomemos posse daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor, que Ele merece. Apóstolo. Meu Deus.